E aí, moçada, tudo certo? Bom, trazendo um outro vídeo aqui para a gente discutir sobre um tema de investimento. Hoje falando sobre o Value at Risk, ou VAR. Né? Então, vou fazer uma abordagem um pouco mais, bem breve, né? Mais conceitual no início, para a gente já na sequência discutir como que a gente implementa, né, o VAR e principalmente para que serve, né? Para que serve essa informação, né, do Value at Risk. Bom, então, o que a gente vai discutir aqui é o VAR paramétrico, tá? Então, a gente não vai discutir aqui o VAR histórico e outras derivações, a gente vai focar no VAR paramétrico, que é, enfim, é o mais empregado de maneira geral, tá? Então, qual é a informação que o VAR disponibiliza? Então, essa métrica, esse, né, modelo VAR, Value at Risk, ele vai informar para a gente a perda máxima estimada de uma determinada carteira ou de um determinado ativo, né, de algum, né, um investimento qualquer, né, um determinado investimento. Então, ele vai te dizer, a informação que ele dá é o seguinte, olha, nessa carteira de investimento, nesse ativo, a perda máxima estimada é de tantos por cento, né, ou de X%. Então, essa é a informação que o VAR vai proporcionar para a gente. E por que é importante conhecer essa informação? Né? Porque quando você vai decidir entrar em determinado investimento, é importante que você conheça, né, a perda máxima que você está sujeito ao realizar, ao aportar, né, o seu dinheiro naquele determinado ativo. Então, essa informação acaba sendo muito útil, muito importante para o investidor, para que ele decida. Claro, a gente vai falar aqui do VAR, né? Ele é uma medida muito empregada, é bastante útil, tá? Mas ele não é absoluto, como qualquer coisa que envolva estatística. Ele é calculado com base em uma série de pressupostos, com base em intervalos de confiança. Então, a gente não pode aqui, né, levar ao pé da letra e, né, ter aquele valor, aquela informação como absoluta, tá? Então, a gente sempre tem que lembrar que tudo que a gente está discutindo aqui né, são procedimentos estatísticos. Então, bom, eu vou iniciar aqui a nossa discussão com o BOVA11, tá? Que é um ETF né, do Ibovespa, da Bolsa Brasileira. Peguei os dados do Yahoo Finance de 2 de janeiro de 19 até a data de ontem. Estou gravando esse vídeo 27/10, então a gente tem dados até 26/10/2020. Bom, então tem aqui, né, os preços de fechamento do BOVA11. A gente não pode trabalhar com o preço, tá? A gente sempre tem que trabalhar com o retorno, porque é uma informação mais, né, suave, uma informação mais próxima de uma curva normal, tá? Então a gente vai calcular aqui primeiro, né, inicialmente, o primeiro passo que a gente vai fazer é calcular o retorno. Então, como que eu calculo esse retorno aqui? Preço do dia, né, preço de hoje, dividido pelo preço de ontem, tudo isso aqui menos 1, que eu quero a informação em coeficiente, tá? Se eu quisesse percentual, bastaria pedir para o Excel apresentar em percentual, mas não tem necessidade, tá? Então, arrasto isso aqui até o final, tem o retorno calculado até o nosso último dia da série, que foi ontem, dia 26. Bom, o VAR, ele pressupõe a normalidade dos dados. Então, a gente tem que, né, testar para verificar se os dados que a gente está modelando, eles se comportam, se distribuem como uma normal, tá? Eu não vou fazer nenhum teste estatístico, a gente tem testes para discutir isso, mas, né, vamos fazer uma inspeção visual aqui por meio de um gráfico para verificar se a gente tem indícios de normalidade nos nossos dados aqui, tá? Então, vou pegar aqui um gráfico, esse gráfico aqui. Então, a gente já nota que os dados têm uma aparência, né, de normalidade, vejam aqui, se concentram bastante em torno de uma média e, né, se distribuem aqui em forma de sino. Então, sim, né, os nossos dados têm uma cara de normal, de novo, não estou testando, fiz só uma inspeção gráfica, mas, né, é suficiente para o nosso objetivo aqui. Beleza? Bom, um passo importante é a gente definir qual, né, a significância, né, ou a confiança do VAR que a gente vai analisar. Então, a gente vai analisar o Value at Risk com uma significância de 1%, ou seja, qual é a informação, né, que o VAR nessa configuração vai me dizer. Ele vai dizer o seguinte, olha, no máximo, né, essa vai ser a perda máxima que eu vou ter, né, em 1% dos dias, como eu vou calcular aqui o VAR em percentual. Então, esse percentual que a gente vai, né, vai encontrar, ele vai significar o seguinte, olha,
esse VAR, esse Value at Risk que a gente vai calcular aqui, é a sua perda máxima, né, estimada com base nos dados que a gente está analisando, né? Enfim, a tua probabilidade, né, é no máximo de 1% de que, né, o nosso exemplo aqui, o BOVA11, tenha um drawdown, uma perda igual ou superior ao VAR. Então, essa é a informação que a gente vai calcular aqui, tá? Bom, então eu vou inicialmente calcular aqui o desvio padrão, tá? Calcular o desvio padrão amostral, medida de volatilidade. Então, vou pedir aqui para o Excel calcular o desvio padrão da amostra para mim. Vou calcular do período todo, a gente tem discussões que, né, deveria ser calculado só dias dos últimos 60, enfim, a gente tem diversas discussões a respeito disso, mas a gente vai fazer do procedimento, vai utilizar o procedimento mais simples. Esses refinamentos eu posso abordar num outro vídeo posterior, enfim, ou, né, no segundo momento, enfim, né, o objetivo não é aqui fazer uma discussão profunda a respeito dos aspectos estatísticos, beleza? Bom, então esse é o primeiro ponto que a gente precisa calcular. É a primeira informação que a gente tem que calcular. Eu vou pegar aqui uma média dos retornos, tá? Então, eu vou pedir aqui uma média para o Excel de todos esses retornos aqui, né, para que ele nos informe qual é esse retorno médio. Vejam que é algo muito próximo de zero, né? Então, 0,00, então o retorno é muito próximo de zero. E agora, o que a gente tem que analisar, como eu já falei para vocês, né, que o VAR ele pressupõe a normalidade dos dados, então a gente precisa analisar lá na tabela, né, na tabela normal padrão, qual é aquele valor crítico que a gente vai utilizar, considerando que nós estamos trabalhando com um VAR de 1%, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu já até deixei salva aqui a nossa tabela normal padrão, para que a gente possa analisar as informações dela. Então, tá um pouquinho lento porque eu saí do Excel, né? Passar aqui pro navegador demora um pouquinho. Mas, ó, a gente vai pegar a tabela da distribuição normal já inversa, para não ter que ficar fazendo o cálculo do score, tá? De novo, para uma área unilateral, por quê? Porque a gente quer a probabilidade, né, a perda máxima, né, relacionada ao BOVA11. Então, a gente quer lá do lado esquerdo para frente, né? Então, a gente vai trabalhar com a tabela unilateral. E eu vou trabalhar com, um alfa, uma significância de 1%. Então, a gente vai olhar aqui na coluna, né, depois na linha. Então, a gente vai fazer essa interseção aqui, ó, do 0,01 com 0,0. Então, o valor que eu vou usar é esse 2,3263, que é o meu valor crítico aqui para a gente utilizar no nosso cálculo, tá? Então, vou colocar aqui valor Z. E claro, né, a gente vai deixar essa informação salva. Também eu poderia pedir para o Excel retornar essa informação para mim. Como? Ele tem uma função aqui, da inversa da normal. Já vou pegar essa daqui, porque ele já vai considerar uma média 0, desvio padrão 1, que são os pressupostos, né, do modelo. Então, qual que é a probabilidade que eu quero? 0,01. Tá? Então, vejam aqui que o próprio Excel reporta para nós a informação, tá? Muito bem, então aqui é menos, né? Só para a gente ficar com a informação corretinha. Muito bem, então, enfim, o que a gente precisa para calcular o Value at Risk, que é 1%, são essas informações aqui. A gente já pode começar a trabalhar no cálculo. Então, como que eu vou fazer, né, o cálculo do VAR? Eu vou pegar o meu retorno médio, que é esse cidadão aqui, tá? Menos esse valor Z, que multiplica o meu desvio padrão da amostra, tá? Aqui, essa informação está em coeficiente, eu vou deixar em decimal para ficar mais bonitinho. Ou seja, qual é a informação que o VAR apresenta para nós, né, a 1%, com os dados do BOVA11? Que a perda máxima estimada, né, calculada com base nesse conjunto de dados aqui, para esse período,
né, de janeiro de 2019 até 26/10/2020, a perda máxima para um dia, né, a variação máxima para um dia é de 5,12%, variação negativa, evidentemente, né, que é o que a gente está calculando aqui. Então, é essa informação que o VAR nos reporta, tá? Então, com base nesse histórico de dados, a perda máxima que a gente espera é de 5,12% em um único dia, beleza? Se eu quiser calcular esse VAR aqui a 5%, por exemplo, né, com uma significância de 5% ou uma confiança de 95%, eu posso pegar essas mesmas informações, eu só vou substituir aqui esse valor crítico, né, da tabela normal invertida de 1% para cima, nesse cidadão aqui, e vou copiar essa informação, VAR a 5%. Vejam que vai dar uma diferencinha no cálculo. Então, eu vou pegar o meu retorno médio, deixa eu começar do zero que fica mais fácil, né? Então, meu retorno médio, menos o meu valor crítico, que multiplica o desvio padrão. Então, com uma confiança de 5%, né, a minha perda máxima para a série do BOVA11, que a gente está analisando aqui, é de 3,63% em um único dia, beleza? Então, vejam que, né, a gente tem duas informações, dependendo, né, do nível de confiança que você quer da tua análise, você pode trabalhar com 1 ou 5%, são os valores tradicionais aí empregados no VAR. Beleza? Ainda sobre o BOVA11, vamos imaginar o seguinte cenário aqui. Vamos imaginar que a gente tenha 10 mil ETFs de BOVA11, tá? Então vamos lá. Então a nossa posição aqui no dia 26 é de 10 mil ETFs vezes a cotação de dá 967 mil. Então, qual é a perda máxima que a gente pode esperar para um dia, né, considerando o Value Risk que a gente acabou de calcular? Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui perda máxima. Ela vai se dar, né, eu vou pegar o valor da minha posição, vou multiplicar pelo valor, né, do crítico, o valor da tabela, né, da tabela normal, da Z invertida, né, multiplicado pelo desvio padrão. Então, a nossa perda máxima para um dia esperada, considerando, né, o BOVA11, é de 49,061,32. Beleza? Daí você pode perguntar, tá, mas então é a mesma coisa eu pegar esse 967 e multiplicar pelo Value Risk de 5,12? Vejam que dá uma ligeira diferença aqui, né? Por quê? Porque o nosso Value Risk está calculado considerando a média dos retornos reais do BOVA11, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, e alterar esse retorno aqui para uma média zero, vocês vão verificar que ele fica igual a 49,061. Então, vamos pegar aqui, ó, em vez de multiplicar por um VAR de 5,12, né, considerando um retorno zero, né, uma média zero dos retornos. Então, isso daria exatamente os 49,061,32, tá? Então, ou seja, essa é a perda máxima esperada que a gente tem para essa carteira composta aí exclusivamente de 11, né? Para um dia, considerando evidentemente os dados que a gente trabalhou aqui. Vamos fazer a mesma análise para a Valid, tá? Então tá aqui a série que eu peguei, Valid 3, lá do Yahoo Finance, do mesmo período do nosso BOVA11. Primeira coisa, calcular o retorno. Menos 1 até o final. Eu vou copiar as informações da outra planilha, que já está prontinha, né? Facilita o nosso trabalho, para a gente não ter que ficar digitando muita coisa. Muito bem, então o desvio padrão da amostra, isso aqui não começa na 11, né? Começa na 7. Deixa eu só ajustar aqui a fórmula. Padrão, o nosso retorno médio. Vejam também que é muito próximo de zero, né? Só que aqui o retorno ele é negativo, né? Então C7, isso, C7 até 456, beleza. O valor de Z não se altera.
Então, a gente pode fazer o cálculo do VAR, conforme a gente tinha calculado anteriormente, calcular só de 1%, né? A gente já entendeu a mecânica, já não precisa calcular o VAR também de 5%, que já ficou bastante claro para a gente aí como que se dá isso aqui. Bom, então a gente tem lá uma perda máxima estimada de 8,71% para um dia, tá? Então, né, a 1%, né, de significância, ou com 99% de confiança, a gente pode esperar um drawdown aí, uma perda máxima para a ação da Valid de 8,71%. De novo aqui vamos simular uma situação de 10 mil ações da Valid, então a nossa posição seria 85.100. Em termos monetários, qual que é essa perda estimada, né? Então, vou pegar esse valor aqui, multiplico pelo valor crítico e multiplico pelo desvio padrão dos meus retornos. Então, a minha perda máxima aí estimada para um dia com Valid, com uma carteira de 10 mil ações, né, uma posição de 85 mil, ela é de 7.489,91. Bom, moçada, para a gente finalizar essa discussão do VAR aqui, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha em quantos dias a gente teve quedas maiores do que a prevista pelo VAR. Então, vamos só puxar uma quantidade aqui. Vamos ver quantos dias de pregão a gente teve. Ó. No nosso intervalo, nós temos 447 dias de pregão. Deixa eu anotar aqui, 447 dias de pregão. Pelo VAR, o que é de se esperar? É que no máximo 1% dos dias a gente tenha quedas superiores a 5,12%. Né? Então, quanto que dá 1% de 440 dias? Dá 4,47. Então, aproximadamente 5 dias. Beleza? 5 dias com quedas de 5,12% ou mais. Então, eu vou puxar aqui agora uma funçãozinha no Excel para ele mostrar para a gente quantas quedas a gente teve de 5,12. Só lembrando, né, que 5,12 é 0,0512, tá? Então, eu vou pedir para o Excel fazer o seguinte. Pedir um Ctrl+C. Então, eu vou pegar esse intervalo aqui. E o critério que eu quero que ele conte é o seguinte, olha, vai contar se no dia a gente teve valores inferiores a 0,0512. Então, vejam aqui que a gente teve 9 dias, né? 9 dias com quedas de 5,12 ou mais. Então, ou seja, o que é Claro, aqui a gente tem crise de coronavírus aqui, né? Então tem situações aí que tornam complexa aí o mercado. Né? Então, o que essa informação passa para nós? Ela passa no sentido de que, olha, o mercado ele não segue uma distribuição normal, né? Como a gente supõe, né? Enfim, como se supõe de maneira generalizada. Então, era de se esperar no máximo aqui 5 dias, né? Arredondando 5 dias de quedas. Claro, não foi muito maior o número, né? Mas isso só corrobora, né, essa discussão de que o mercado ele não se comporta, né, não se amolda perfeitamente a uma distribuição normal, tá? Por quê? Porque, pelo VAR, a gente não poderia ter mais do que 5 dias com quedas superiores a 5,12. Nós tivemos 9, né, no caso do BOVA11. Vamos fazer o mesmo raciocínio lá para a Valid, para a gente verificar o que a gente tem de retorno. Então, vamos só confirmar aqui se são 447 dias também. Aqui são 451 dias. Então, 451 é mais ou menos 1% disso, dá 4,51. A gente vai arredondar de novo para 5%. Aqui a nossa queda pelo VAR é de 8,71, né? Então, 8,71 ou mais. Então, eu vou pedir para ele contar lá da 7 até a 456,
os dias em que houveram quedas de 8,7. Tá bom. Então, de novo, olha, nós tivemos 9 dias com quedas superiores a 8,71% ou mais com o papel da Valid. De novo, né, num número superior aí ao previsto, ao estimado, melhor dizendo, pelo Value Risk. Então, ou seja, de novo, né, a gente tem que analisar essas ferramentas de gerenciamento de risco, mas sempre com um olhar de realidade, sabendo que ela não é absoluta, que, enfim, né, que a gente tem que trabalhar com intervalos, né, e não tomar essa informação aqui como uma verdade absoluta e inquestionável. Beleza, moçada? Bom, enfim, mesmo que não seja, né, a gente não tem ferramentas, né, estatísticas que sejam absolutas, tá? Mas o Value at Risk é uma boa ferramenta para gerenciamento de risco. É importante você conhecer, né, estimar, fazer o cálculo para não entrar num ativo que ele tem, enfim, possibilidade, seja muito volátil, tenha possibilidade muito grande de gerar perda. Então é importante conhecer. É importante aplicar na sua carteira, nos seus ativos, para que tenha o melhor gerenciamento aí do seu portfólio. Então, por esse vídeo é isso. Caso tenha ficado aí alguma dúvida sobre o Value at Risk, o VaR, deixe nos comentários. Peço aí que se inscrevam no canal, compartilhem com quem esse conteúdo possa ser útil. Deixe também o joinha, que ajuda a espalhar a mensagem. E, enfim, tiver alguma sugestão de próximos vídeos, de discussão sobre investimentos, deixe aí nos comentários, né? Então, logo seja possível, eu tento produzir o material. E é isso, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu, moçada, bons estudos, bons investimentos e até mais.